Fala, Fábio! Professor Elias na área. Boa tarde, galerinha. Povo chegando. Todos bem-vindos. Um pouquinho da casa da JP para a gente deixar o pessoal chegar aqui. Para quem não conhece, alguns aqui que já apareceram já conhecem a JP. Essa é a nossa unidade, a matriz, onde tudo começou em Joinville. Os nossos parceiros, graças a Deus, ano após ano, vai aumentando o número de patrocinadores. E digo mais, patrocinadores da classe odontológica, nem da JP, porque essa galera está prestigiando primeiro vocês. Metalo Cerâmica chegando. Vamos lá, vamos ver. O prof já está aqui, já vou chamar o professor, tá? Então, para quem não conhece, um pouquinho da JP. Dá dó olhar essas máquinas aí tudo parada, mas logo, em junho, a gente já vai estar de volta. Então vamos lá, obrigado novamente por todos estarem aí, já vou chamar o professor Elias. Hoje o tema é super pertinente, né? Gestão laboratorial. Vamos ver o que o Elias tem a nos dizer em relação à gestão. Já vai abrir aqui. Aí. O Elias já vai aparecer. Boa tarde a todos aí. Chegou o homem. Tá aí o homem. Opa! Tudo bom, São Paulo? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me escuta bem? Muito bem. Galerinha, Então, pronto. faz um Ok. se vocês estiverem ouvindo todo mundo bem, vai nos mantendo informados aí, né, Elias? Pra gente saber Isso. conduzir Ótimo. a live. Ok. Galera tá chegando, Elias. O povo te conhece, tá? Porque quando eu mandei hoje o informativo no WhatsApp aí, muitos clientes teus que já receberam a tua consultoria, tantos outros fizeram curso. Temos dentista também na turma e acredito que vai agregar muito, porque, né, Elias, a comunicação, odontologia é paciente, dentista e técnico, né? Exatamente. Então, assim, João Paulo, vamos fazer como eu faço quando a gente faz o curso, né? Enquanto a sala não enche aí, que eu estou vendo que está chegando muita gente, vamos ficar fazendo uma enrolação assim útil, né? Então, o pessoal que já está na sala, quiser fazer alguma pergunta aí, algum assunto que já queira começar, a gente já pode esquentar as turbinas aí, tá certo? Perfeito, perfeito. Pessoal, vocês podem tanto colocar aqui no Instagram, tá? Mas como vem muita mensagem, quem tem o meu WhatsApp, se quiser, pode mandar a mensagem diretamente no meu WhatsApp, que fica até mais fácil para a gente ler, né, Elias? Para quem não tem Isso, WhatsApp, é 047 991265866. Até porque daí fica privativa, né? Ninguém sabe quem perguntou. Às vezes tem uma pergunta exatamente. capciosa, Melhor. de região e tal. O cara não quer dizer onde Também. está atuando, pode mandar no meu WhatsApp. Doutor Hugo, grande parceiro, dono de clínicas, tem laboratório de prótese também dentro. O que é Certo. cada vez mais nele, as grandes clínicas terem o seu próprio laboratório, né? Aí para o Nordeste é comum isso aí também, Elias? Olha, é uma coisa que está se estabelecendo. Isso já existia algum tempo atrás, mas agora está ficando mais evidente depois do advento das fresadoras. Então, tem muito dentista que tem as fresadoras, e aí é obrigado a ter um laboratório dentro da clínica, não tem como fugir. Um micro laboratório, né, só para fazer de de acabamento, né? Perfeito, perfeito. E aí, João Paulo, só me permita uma coisa. Ontem eu comentei contigo sobre a possibilidade de a gente fazer aquele sorteio. Só que isso iria ficar um pouco inviável, dar uma trabalheira danada. E o que eu resolvi fazer? Eu vou anunciar isso várias vezes durante o curso, perdão, durante o curso, durante a live, mas eu acho que nós já teríamos que privilegiar as pessoas que já estão conosco nesse momento, tá certo? Então, o que foi que eu pensei? É uma novidade agora, eu vou fazer uma afirmação aqui. É uma novidade agora a nossa empresa ter consultoria 100% remota, tá certo? Os valores são bem abaixo e
nessa live eu quero sortear, ou seja, não vou sortear, eu vou disponibilizar uma consultoria com 50% de desconto. É a mesma consultoria, nós já temos 3 em curso e está dando muito certo. Então, a pessoa que se interessar por isso, é só dizer, olha, eu quero essa consultoria. E aí nós temos um prazo de 8 dias para a pessoa formalizar, e aí ela vai ter a consultoria, tá certo? Se ninguém se interessar, não há problema nenhum, mas se alguém se interessar, basta levantar a mão ou dizer aí, olha, eu quero essa consultoria que está em promoção. A consultoria já vai ser dela, tá certo? Para laboratórios de até 10 pessoas, tá certo? Mais do que isso, não dá, tá bom? Correto. Muito obrigado. O pessoal pode mandar aqui na live mesmo, ou tu queres que eles mandem? Eu gostaria que mandasse na live para saberem que foi pedido mesmo aí, tá certo? Para não dizer que que a pessoa pediu, enfim, essas histórias todas. Tá, então, galerinha, reforçando o que o professor Elias ofertou, esse 50% de desconto, né, Elias? Quem Exatamente. está registrado aqui na live, essa live vai ficar salva depois no Instagram da JP 4 horas, então a gente consegue olhar lá e entrar em contato posteriormente. E também quem não quiser botar na live, pode de novo mandar no 047 99126 5866, que é o Instagram da JP, e depois eu passo para o professor Elias os nomes. E a gente já diz aqui ao vivo quem vai ficar com ela. Outra coisa, já que ajoelhou, a gente tem que rezar. A consultoria virtual ela é 100% remota, ela custa 4.500. Ela está sendo oferecida por 2.250 para pagamento em 3 vezes, exatamente como é a completa quando é feita, tá bom? Então, já está dado o recado. De vez em quando eu vou falar sobre isso, que tem gente que está entrando e a gente vai falando. Já temos uma pergunta aqui, João Paulo, e eu acho que já dá para a gente falar sobre ela, tá? Tá bom. Qual a melhor forma de conscientizar os dentistas, nossos clientes, em desinfetar os moldes enviados ao laboratório? Vixe, lá vem conversa, né, cara? Elias, já aproveitando, Elias, como todos, né, dependem um do outro, nós temos dentistas, temos técnicos, temos colaboradores na live, temos até TSBs, tá? THT-TSB. Ou seja, temos odontológica presente. Ok. Isso aí foi uma manutenção aqui na lente que o meu filho disse que estava precisando. Eu não estou conseguindo achar, mas eu acho que é porque eu tenho pouca luz aqui. Eu não tenho a luz que você tem aí. Mas, Thiago, muito obrigado aí, meu filho. O meu filho ele fica na live e vai também me dando um suporte técnico, tá bom? Bom, manda ver. Bom, então vamos lá. Quem que está fazendo a pergunta é Rodrigo Pedrosa. Rodrigo, é o seguinte, eu vou te responder essa pergunta pela metade, tá certo? Mas, pelo que eu sei, pelo que eu tenho de exemplo, inclusive em outros países, essa limpeza, essa desinfecção dos modelos é prerrogativa do laboratório. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Europa, e lá na Europa os trabalhos não entram no laboratório se ele não passar por um departamento de esterilização que fica fora do laboratório, e isso é feito com 2 produtos, ou com cloro ou com glutaraldeído. Se o material for silicone, se não me engano, é cloro. Se fosse alginato, é glutaraldeído ou é invertido. Isso aí pode olhar na internet que você vai ver claramente. Mas, pelo que eu sei, isso é uma prerrogativa do laboratório, tá bom? Pode ser que aqui no Brasil tenha alguma resolução da ABO
que diga o contrário. Eu vou ter que pesquisar e depois eu te respondo particularmente, mas eu acho que é do laboratório, tá bom? Porque, inclusive, nas consultorias que eu tenho feito, eu implanto isso lá no laboratório, bem na entrada, tá certo? E eu já fiz isso em laboratórios que o dono é dentista, tá entendendo? Então, eu acho que é isso mesmo. Ok? Se quiser retrucar a pergunta, uma réplica, por favor, estamos à disposição. Certo, Elias. Se tu até me permitir, todos conhecem, tu também conhece o professor Darlos Soares, né? O grande Darlos Soares, o mestre do... Conheço, sim. Muito amigo nosso. O Darlos fez uma live há umas 2 semanas atrás, e eu acredito que na plataforma dele, ou do Instagram, ou do site dele, tem as normativas do Conselho Federal de Odontologia, atualizados, quanto à esterilização para a área laboratorial, tá? Então fica aí, vale a pena vocês entrarem no Instagram do Darlos, porque não faz 2 semanas teve uma live com uma profissional falando sobre as novas regras junto ao Conselho Federal de Odontologia, tá? Para a gente seguir aí esse protocolo atualizado em relação ao Covid e todas as demais situações que já tínhamos, né? Ok, exatamente. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Eldman. Trabalhamos em Niterói juntos, um grande amigão aí, tá certo? Olha, agora eu vou fazer a minha observação que, de certa forma, não vale nada, porque eu não sou conselho, não sou associação, não sou nada, mas Elias, acho que esse material deveria sair da clínica esterilizado. Sabe por quê? Porque você coloca, entre aspas, em risco a pessoa que transporta. Se isso fica em algum lugar, isso vai proliferando, vai disseminando algum resíduo desse pelo caminho. Então, eu acho que deveria sair do laboratório esterilizado. Isso é o que eu acho, Elias. Mas eu não sei se nessa nova normativa, João Paulo, isso já está incluído, eu não sei, tá bom? Mas essa é a minha opinião pessoal sobre isso. Elias, para a gente primeiro, eu acho que primeiro a gente agora vamos tacar como que é álcool, né, no fogo, para dar um braseiro grande, e depois tu vai assoprando aí para passar a dor. Mas eu acredito que primeiro a gente deve falar antes do Covid, porque até 2 meses atrás a gente não estava tudo paralisado, mas a gente via, e você mesmo via, eu como JP recebendo uma média de 3.000 protéticos por ano aqui em Joinville, fazendo curso entre dentista e técnico, a gente via laboratórios de sucesso, com ganhos, né, faturamento alto, laboratório com resultado, obviamente, laboratórios com faturamento alto e despesa ainda maior, ou seja, era mais questão de gestão, né, porque ele tinha cliente, tinha produtividade, mas faltava margem de lucro. E, ou seja, não precisou do Covid para que a parte de gestão, de administração, de organização fosse importante, né? Então, que tu pudesse conversar um pouco, vamos falar sem o cenário do Covid ainda. O que é a prótese? O que tu já via de falha do sistema laboratorial? Ok. O Covid é só uma situação que vai passar, né? Então a gente não pode falar na situação atual. Nós vamos falar como se Covid não tivesse existido, tá bom? Deixa só um pouquinho eu fazer uma observação. A Marcelen Mantoan, ela estava dizendo que, pelo que ela sabe, essa coisa da esterilização é prerrogativa do dentista. Pode ser que no Brasil tenha leis novas quanto a isso. Eu desconheço, eu sei que há um tempo atrás era do laboratório. Aí uma pessoa falou aqui embaixo o seguinte: mas nunca o laboratório terá certeza que isso foi feito. Melhor o laboratório se prevenir. Então, isso vocês já viram que é uma situação bem polêmica, não vai haver consenso sobre isso, porque realmente alguém pode dizer que fez o trabalho e não fez. Então, pelo sim, pelo não, eu acho que é melhor o laboratório se
precaver e fazer. Eu já fiz uma observação dizendo que Elias, eu acho que deveria ser feito na clínica. Se a lei não manda isso aí, o problema não é mais nosso, mas vamos nos precaver, tá bom? Vamos voltar à pergunta que o João Paulo fez. Você me solicita que eu fale sobre a questão da... A importância, né, da gestão, porque tu é muito contratado para extirpar as dores, ou seja, os prejuízos dos colegas, né? E ainda bem que os colegas eles identificam isso a tempo de recuperar, porque como tu mesmo falou, todos até hoje se recuperaram e foram para frente, ou seja, fizeram a tempo, né? Então, o cenário em si, o porquê que é tão importante? Primeiro, né, vamos pela primeira. Laboratório de prótese odontológica é rentável? Algum setor é mais rentável do que outro? Ok. Vamos lá. Muito obrigado, João Paulo, por estar dando essa direção aí, porque é muito difícil para mim aqui, que eu não estou vendo a cara de ninguém, dirigir as coisas e ficar arranjando o assunto. Então, vai me ajudando aí, que vai ser de grande valia. Muito obrigado. Quem? Tá. Então, Plínio, um grande abraço. Walter Angeloni, um grande abraço. O Walker está na live, viu? Obrigado, Walker. Bom, gente, é o seguinte. Todos que me conhecem sabem que o meu trabalho, há 15 anos para cá, é fazer um trabalho de melhoria nos laboratórios de prótese, tá certo? Isso aí é uma coisa que faz parte da minha vida. O que é que nós percebemos em todos os laboratórios que nós convivemos com os processos de consultoria? O que nós vemos é que temos bastante técnicos hábeis, bastante donos de laboratório que são trabalhadores, até demais para o meu gosto, que tem gente que passa o final de semana e fica até meia-noite no laboratório, isso não é legal, mas são trabalhadores. E falta nesses laboratórios, eu estou falando laboratório de 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, laboratório que já não é mais o dono individual, tá bom, gente? Nesse momento, nós estamos falando de laboratório já com 6, 7 pessoas, até 10 ou até mais do que isso. O que falta é a parte técnica, administrativa, operacional e financeira, que na maioria deles, elas são tratadas quase que empiricamente, e isso faz com que o laboratório eu vou usar uma palavra jargão, fique patinando no mesmo lugar por muito tempo. Tem laboratórios que, por exemplo, estacionam ali num faturamento de X mil e dali não passa. Você está entendendo por quê? Porque o laboratório está formatado para trabalhar sem os procedimentos técnicos que são profissionais, que vão fazer com que ele alavanque. Você está entendendo? Então, o que nós adicionamos nesses laboratórios? Nós adicionamos a possibilidade de ele se estruturar naquele momento para dar possibilidade de ele crescer e de ele também se estabilizar, não é nem de crescer, viu, João Paulo? Porque tem muito laboratório que dá uma crescida e depois volta, vai lá para baixo, dá uma crescida, depois volta. Por quê? Porque não tem estrutura, nem que você começar a construir uma casa sobre um monte de areia. Ele vai chegar num ponto que ele vai voltar. E se você tiver processos que sejam sustentáveis para qualquer tamanho de laboratório, aí sim o laboratório vai ser sustentável com 5, com 6, com 10, com 20. Eu tenho a prova disso porque eu tenho laboratórios
que cresceram muito, a maioria deles cresce após a implantação desses processos. O senhor está entendendo? Então, o que falta nos laboratórios é a parte profissional. É isso aí. Eu não sei se eu respondi o que você queria saber. Se quiser perguntar de novo, refazer a pergunta ou retocar, eu posso responder. Eu penso igual também, né? Falando um pouquinho da visão do que eu colho na JP, nesses últimos 5 anos, a gente acaba se tornando amigo, né, Elias, dos profissionais, seja dentista, seja técnico, que vem, a gente acaba sabendo com mais informação as dores deles. E a gente que eu estou no segmento da loja há 23 para 24 anos, e eu vejo muito laboratório, que é o laboratório, o cara começa do zero, ok, normal, Brasil, é assim mesmo, a gente começa lá como colaborador, monta seu próprio laboratório, e eles chegam a um patamar com um grande faturamento, na maioria das vezes, mas ele acaba optando em voltar algumas casinhas na avaliação dele, diminuindo o número de colaboradores. Por quê? Porque o grande custo dele é mão de obra. Não a mão de obra, muitas vezes, em conseguir a mão de obra, mas gerenciar a mão de obra. É o que eu mais ouço de colegas que têm laboratório, 10, 15 colaboradores, e de um ano para o outro ele se torna um ateliê. E daí eu vou questioná-lo, né? Ele fala, JP, não dá, tinha movimento, tinha trabalho, mas gerir pessoas é muito complicado. Dentro das tuas consultorias, já que os laboratórios que tu foi auxiliar, pelo que eu notei, nenhum deles diminuiu o número de colaborador. Pelo contrário, manteve ou até aumentou. Tu também trabalha essa questão do gerenciamento de equipe, o lado pessoal, o lado coletivo da equipe? Porque parece que isso é um grande calcanhar, não é nem falta de trabalho. A gente não ouve tanto falta de trabalho no laboratório grande diminuir. Pelo contrário, tem laboratório, mas não consegue gerenciar equipe. O que tu fala disso? Então, esse, na verdade, pela minha avaliação pessoal, é o problema mais difícil de lidar dentro do laboratório de prótese. Tá certo? É muito difícil, não é que eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora, tá certo? Não é que o protético, que o técnico em prótese dentária, ele seja uma pessoa intratável, não é isso. Porque eu conheço laboratórios que têm colaboradores de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos e estão lá tranquilamente. O que ocorre, João Paulo, é o seguinte, João Paulo e todas as pessoas que me escutam nesse momento. O que ocorre é que quando há uma falta de processos dirigindo o laboratório, você expõe as pessoas como se fosse numa guerra. Você está entendendo? Então, por exemplo, como não há limites para você colocar trabalhos na produção, eu já vi alguns donos de laboratório equivocadamente falar o seguinte, rapaz, tem que colocar o máximo, que é para o cara atingir o mínimo que ele possa fazer, que ele possa atingir o máximo dele, mas que é um mínimo que é mais do que se colocasse que ele possa fazer. Ele está enganado, essa pessoa está redondamente enganada, porque você acaba destruindo a pessoa. Porque todos os dias o técnico vai para casa com a impressão que ele não cumpriu com o dever dele, a pressão é muito alta em cima dele para que ele termine aqueles trabalhos, que se estão na mesa para fazer é porque tem alguém pressionando, e isso é a principal fonte de turnover, ou seja, de rotatividade de empregados dentro do laboratório. Isso é a primeira coisa, tá certo? Primeiro. O segundo item que faz com que o técnico tenha muita dificuldade de se relacionar com os técnicos é que, como não tendo processos implantados, as pessoas vão ficar uma contra as outras. É como se você fizesse
uma guerra. Uma guerra medieval, onde cada um pega sua espada e vai lutar com o outro. É diferente de uma guerra de hoje, que o cara aperta no botão, o míssil sai daqui, mata e bombardeia uma cidade toda. Isso é um processo. Então, quando tem processo, alguém gerencia processos. Quando não tem processo, as pessoas se colocam uma contra as outras. Então, isso é o outro motivo dessa rotatividade e dos donos de laboratório não conseguirem administrar uma quantidade grande de empregados. Você está entendendo? Agora, só fazendo uma observação, os laboratórios alguns têm encolhido em pessoas, mas não em faturamento. Mas isso decorrente das mudanças que estão acontecendo no ramo, nessa atividade, nesse momento. O advento das máquinas, o advento das impressoras, dos CAD/CAMs, está fazendo que, com menos pessoas no laboratório, você possa ter uma produção, inclusive, até maior do que talvez ele tivesse um plantel antes. Mas existe, sim, essa dificuldade enorme de gerenciamento de pessoas por falta de processos operacionais de produção. Tá certo? Isso aí é uma realidade. Tá bom? Agora, você me perguntou se o laboratório é lucrativo. O laboratório é muito lucrativo, não é pouco lucrativo, não. Tá certo? Acima da média de outros setores, né? Rapaz, muito acima. Por exemplo, aliás, não é. Eu vou fazer uma observação aqui e não vou entrar em detalhes por alguns motivos que eu acho que não devo entrar nesse detalhe. Tá certo? Eu não vou querer arranjar chifre em cabeça de cavalo aqui. O laboratório não seria tão lucrativo como ele é, tá certo? Quem tiver entendimento, entenda. Ele não seria tão lucrativo como ele é se ele fosse a Voltou. Tá certo? Voltou. Então, assim, vou repetir. O laboratório não seria tão lucrativo assim se ele fosse administrado como outras empresas mercantis são no Brasil e no mundo. Então, pela forma que eles administram isso, financeiramente, funcionalmente, etc., os torna muito lucrativo, tá certo? Ponto. Então, é lucrativo. Vou parar aqui. Certo. Vamos dizer que, né, temos sim que ter uma organização, ter processo, ter controle, ter organização, mas com equilíbrio, né? Porque se você seguir plenamente outras áreas, você vai engessar o teu segmento, o teu laboratório. Eu acho que é isso que tu quis dizer, né? Se engessar a ponto de outras grandes corporações, talvez ele já não seja tão rentável. Porque o laboratório, com essa leve flexibilização, com organização, mas de certa forma flexível, ele consegue manter cliente por um período. Coisa que grandes empresas, né, tá atrasado, trava tudo, fecha, e tu prefere perder o cliente do que ficar com o dinheiro fora. Acredito que foi isso aí. Olha, não foi bem isso que eu quis falar, mas... Não, tudo bem. Por favor, continue comentando, mas deixa para lá. Mas o laboratório é lucrativo, tá certo? É bastante lucrativo. Se o dono do laboratório implantar processos que ele consiga fazer com que a produção ande normalmente. Eu tenho não é encanação, não. Eu tenho uma dedicação à produção dos laboratórios muito grande, porque da dedicação, da produção, do funcionamento da produção, depende
tudo dentro do laboratório. Depende do financeiro, depende você ficar com os empregados ou não, depende do seu relacionamento do laboratório com os clientes, com os dentistas, depende de tudo. Então, eu sempre digo assim, se você tiver uma produção organizada direito. Quem me ouve e que já fez consultoria comigo sabe o que é quando eu falo de uma produção organizada. Não é organizada de mentirinha, que eu vou falar um negócio agora, tá bom? Isso eu vou falar. Não, exatamente. Não é aquele laboratório que bota aquela televisão na produção só para mostrar que os trabalhos estão atrasados, que aqui não serve para nada. Tá certo? Serve para olhar os relatórios, para alguém lá olhar um relatório, mas para uma questão de controle de produção, aquilo não serve. Então, você vai no laboratório, está cheio daquela televisão com os itens tudo vermelho. Para que eu quero aquilo, então, se está tudo atrasado? Então, controlar a produção direito é não ter trabalho atrasado, é ter tudo sob controle mesmo, é ter a coisa na mão, é ter os dentistas sabendo que vai receber o trabalho naquele dia, tudo certinho, tá certo? Então, quem já fez consultoria comigo sabe o que é isso, não é impossível fazer, porque eu faço isso nos laboratórios diariamente, tá bom? E um recado que eu dou para o pessoal que tem as televisões: quer colocar aquela TV, é muito bom. Agora, aquilo não controla a produção. Aquilo ali é uma ferramenta para outra finalidade, não para controle de produção. Não vou me prolongar nisso, porque não é nosso assunto aqui. Mas o controle da produção é outra coisa. Tá bom, gente? Vamos lá. Tem vários alunos teus, alunos aqui da JP, o Aloísio. Aproveitando que o Maicon da Odontoville apareceu aí, grande Maicon, já vendeu material para o povo tudo. O Maicon passou que, Elias, a Odontoville vai dar 10% de desconto em qualquer item da Renfert. Para quem é laboratório aí sabe que Renfert é o que há de melhor em equipamento e ele está bancando 10% de desconto e ainda parcela. Maicon, depois bota o teu telefone aí na mensagem para o povo te procurar. E se ele não der, me chama, hein? Me chama que eu cobro ele. Mas ele dá certinho. O Maicon é parceiraço. Também... Ok, então, só complementando aí, João Paulo, eu digo sempre o seguinte: quem tem juízo, tá? Eu falo isso todo laboratório. Quem tem juízo, compra produtos da Renfe, tá certo? E principalmente essa propaganda eu faço de graça para a Renfe, tá certo? Principalmente jato óxido de alumínio. Só tem um no mundo, é Renfe e ponto. Acabou. Quem quiser ter um jato óxido de alumínio, que quer dizer bater no pau do peito, eu tenho um jato de óxido de alumínio, se ele tiver um Renfe, ele pode dizer isso. É o melhor que existe no mercado. Tá bom? 10% é muito bom. Tá certo? Tá bom? Tá parcelando. Ô, Elias, Oi. Novamente, dentro do que eu ouço aqui, né? Então as perguntas estão muito baseadas no que eu ouço e vejo dos alunos aqui na JP. Vamos pegar um laboratório pequeno ou até médio, onde o dono, ele ainda é operacional, ele é produção, né? Ou é o ceramista, é o cara do metal, está lá trabalhando, mas ao mesmo tempo ele quer ser o gestor da empresa, mesmo que desorganizadamente, ele quer controlar os demais colaboradores, ele quer dar os protocolos, ele quer cuidar da entrada e saída de trabalho. O que tu pensa de um dono severino? Ele deveria o quê? Mesmo pequeno, ele já identifica uma pessoa para cuidar de determinados setores. Na minha concepção financeira, por exemplo, eu sou vendedor. Eu não sei nada e odeio financeiro. Então, eu tenho dentro da JP uma pessoa que só faz o financeiro, porque eu não teria capacidade. O que tu já diria para esse colega que está, de repente, pensando, mas eu não tenho como botar... Lembrando que a gente está falando sem Covid, né? Porque o mundo vai voltar, então é sem Covid. Será que eu contrato alguém só para cuidar do financeiro? Só para dar entrada e sair do trabalho? Será que não dá para eu tocar, por enquanto, produção e fazendo de tudo um pouco? Qual é o recado que tu dá para o colega que tenta fazer tudo dentro do laboratório? Bom, vamos lá.
São isso daí, acho que isso, ok, isso daí é um assunto que ele tem vários patamares de observação, tá certo? Então, vamos começar pelo técnico individual unitário, que é como eles começam a trabalhar, tá bom? Normalmente, esse técnico ele faz o trabalho, ele vai entregar, ele embala o trabalho, ele tira a nota, e para esse técnico eu mando um recado para ele. Meu amigo, o seu tempo, a sua hora é muito cara para você ficar embalando o trabalho, para você ficar entregando os trabalhos que você faz e para você ficar atendendo o telefone. Você está entendendo? Então, o laboratório, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo quando eu estou dando minhas palestras. O laboratório não é manicure que ganha R$ 20 ou 30 para fazer um dente. Não é. O laboratório tem condição, sim, de ter auxiliar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu faço prótese total, eu saí da escola, eu só sei fazer prótese total, faço muito bem, beleza. Amigo, se você colocar uma pessoa, ou amiga, né? Tem muita mulher protético também agora. Se você colocar uma pessoa para atender o telefone, para fazer a embalagem dos trabalhos, para ir buscar um trabalho, para fazer esse trabalho acessório, com certeza a tua produção vai triplicar, com certeza, não tem dúvida. Triplica. Então, se você fazia, a cada 2 dias uma prótese total, você vai fazer a cada 2 dias, você vai fazer 3, 4 próteses. Será que não dá para você pagar uma pessoa com essa característica? Claro que dá. Você pode contratar no começo um menor aprendiz para ficar só meio expediente, ou um estagiário de prótese mesmo. Fica meio expediente, paga uma bolsa. Depois, quando você vê que dá para pagar, deixa ele ficar o dia todo, tá certo? Isso para uma pessoa individual unitária, tá bom? Pode falar. Tá. Quer que eu continue? Não, Quer falar? Não, estava olhando aqui as perguntas, só aproveitar. O Dione Castione falou que você foi um anjo na vida dele do sócio, tá? A Edna fez uma pergunta aqui, mas ela acabou ficando lá para trás, Edna. Mas depois eu vou pegar a pergunta e eu mando para o professor Elias, tá? Então, o Johnny, só pegando o gancho, o Johnny é uma pessoa que eu assim, gosto muito dele como pessoa e como empresário. Ele é um cara que ele tem uma visão empresarial, e aí eu vou usar o exemplo dele para falar no segundo patamar desse assunto, se ele me permite, tá certo, cara? Então, o Johnny ele é operacional. Ele é o cara que ele faz cerâmica, mas ele tem uma pessoa para o financeiro, ele tem uma pessoa para ir buscar e levar trabalho, o laboratório dele tem uma pessoa para embalar os trabalhos, para fazer os controles. Ele simplesmente é um dono operacional. Não há problema nenhum nisso, ok? O dono operacional, que ele é da bancada, eu não acho justo tirar o cara da bancada, porque isso significa, muitas vezes, o ego da pessoa, significa o equilíbrio emocional da pessoa, ele não quer perder aquilo, ele não quer perder a mão dele. Então, eu acho que essa pessoa não deve parar de fazer trabalho manual na bancada, não. Mas ele tem que ter alguém para fazer os trabalhos acessórios. E depois, a veia de empresário mais grossa, tá? Então ele vai ser o dono. Ele se prepara para ser o dono. Eu já fiz muito isso com muitos donos do laboratório. Ele vai ser simplesmente o dono. Aí o laboratório dele vai andar. Na hora que ele chegar no laboratório dele e não tiver dente nenhum para fazer, vai fazer reunião, vai se reunir, vai telefonar para o fornecedor, vai fazer uma reunião com o empregado, com os colaboradores, vai ver o que está errado ou não no laboratório.
tá certo? Vai fazer uma viagem, vai fazer um curso de alguma coisa, aí o laboratório vai crescer. Veja que todos os laboratórios que o dono é só dono, eu não vou citar nome aqui, porque tem N no Brasil, o laboratório cresce rápido, tá certo? Cresce muito. Quando o dono é só dono. Agora, enquanto o dono no Lago Osso, ele fica ali querendo fazer trabalho, aí querendo se meter no trabalho de quem está embalando o negócio, quer se meter, meu amigo, aí o laboratório não vai para lugar nenhum, vai ficar patinando ali o tempo todo. Então, só para concluir, não tem problema nenhum o dono aplicar cerâmica, fazer plano total, fazer PPR. Tanto que ele tem alguém para fazer os outros trabalhos, tá certo? Eu conheço muito. E não é no sul, no lugar rico, não. Eu conheço muita gente que tem esse tipo de laboratório no Nordeste, em Natal, em Pernambuco, em Fortaleza, tá certo? Tem muitos no sul também, e o Johnny é um que tem. O irmão dele não, o sócio dele é dedicado a fazer PPR, mas ele só faz isso lá e é sócio. E não diminui ele em nada, tá entendendo? Então, é essa aí a história do dono que quer fazer tudo, ou, enfim, ou quer parar de fazer tudo. Tem mais alguma pergunta? Pode fazer. Só um adendo aí, galerinha. Eu acredito que vai ajudar bastante, porque todos aqui estão mostrando e mostram que querem aprender, estão em busca de conhecimento, de inovar. A JP abriu um canal lá no Telegram, tá? Só me chamar depois no WhatsApp, que eu passo lá o convite para vocês. Nesse canal Telegram, né, Elias? A gente está disponibilizando muito material gratuito. E assim, é material que o aluno geralmente só vê nos cursos presenciais da JP, tá? Devido a essa paralisação, a gente está pegando partes bem interessantes dos cursos presenciais, dos nossos principais professores, e a gente coloca lá no Telegram, tá? E tem um estudo bem legal do Fernando, tá? Que ele mapeou todos os dentistas e técnicos do Brasil e ele fez por região, Elias. Então, você sabe as cidades que têm maior concorrência percentual, né, de dentista para técnicos, dentro dos dentistas, quais são os especialistas em, por exemplo, implante. Isso é bacana para os laboratórios que estão pensando em ampliar, né, o seu mercado, saber para onde vão, ou para os colegas que às vezes estão desestimulados em alguma região e muitas vezes sem saber que aquela região tem muitos clientes em potencial, né? Porque se a gente sempre ficar procurando o melhor lugar, a gente nunca vai achar, né? Às vezes o melhor lugar é onde a gente está. Então, essa compilação de informação, ela está toda disponível lá no Telegram da JP. Inclusive, eu estou usando esse mapeamento, Elias, para poder mensurar em quais mercados, quais regiões que a JP ainda não traz muitos alunos, tá? É bem atualizado. Okay. Então, só depois a solicitação que eu mando o link para acessar o Telegram, tá? Ok. Elias, uma pergunta também, e obviamente depois tu pode o que tu estava para falar, alguns colegas aqui comentaram comigo o seguinte: lembrando que a gente não está falando de Covid, estamos falando do processo natural, esquecendo Covid. Muitos dizem que o problema do laboratório é o que, Elias? Eu treino um técnico, ou seja, ele começou lá como office boy, daí foi para o gesso, dei oportunidade na cerâmica, e o cara pegou e montou o próprio laboratório. Seja nas tuas intervenções que fazia até então presencialmente, ou aqui, o que tu recomenda para um dono de laboratório que tem um ótimo ceramista, por exemplo, que ele já sabe que em algum momento esse ceramista tu recomenda o cara aumentar o salário dele? O que tu recomenda para um dono aí, cara que tem ótimos colaboradores, para segurá-los ou tentá-los? Olha, da próxima vez eu vou fazer um regulamento onde não venham perguntas que eu não quero responder, tá certo? Ou então eu vou botar uma cruz aqui atrás, ó, e vou me pregar feito um Jesus Cristo aqui, tá certo? Mas tudo bem, vamos falar. Primeiro, olha, eu quero mandar um abraço para a Karina Foreste, que é uma pessoa muito querida, que eu gosto muito dela, ela me notificou aqui, eu não podia ter falado ainda antes. Está aqui, Karina Foreste, é de Vitória.
o marido dela também, gente muito boa, João. Tem uma observação aqui, João Paulo, que foi o meu filho que fez com metalocerâmica, dizendo que a Edna perguntou sobre o fluxo de entrada e saída e como seria o ideal e qual seria a ordem de entrada considerando as urgências. Eu acho que foi essa pergunta que você colocou na prateleira para a gente responder daqui a pouquinho, não foi? É isso? Ok. Então, eu vou falar agora sobre essa questão dessa perda de colaboradores, porque eles abrem laboratórios, eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero já que agora a sala está com muito mais pessoas, eu quero dizer que nós temos ainda a consultoria a consultoria 100% remota, com 50% de desconto, tá certo? A consultoria remota completa custa 4.500 e nós temos a remota só para essa live, que só tem uma para disponibilizar, com 50% de desconto, 2.250. Paga em 3 vezes. Quem se interessar, fala para o João. Então, então, amigo, muito bom. Rapaz, então vamos em frente. Tá me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, eu estou me preparando para falar sobre esse assunto agora, tá certo? Vejam só uma coisa. A prótese é um ofício que ela tem essa característica de o dono do protético, do próprio profissional, assim como um dentista, ok? Peraí que o João Paulo está Não, está sem som o meu? Não, peraí, João Paulo está sem som. Não. Sem som também? Também não te ouço. Eu não ouço. Fala. Não. Sem som. Vamos reiniciar ou não pode? Vai, então, por favor, faz aí. Reinicia. Reinicia aí.